Hoje, no nosso 5º episódio do Papo de Cristão, nós vamos fazer uma entrevista muito especial com o nosso querido Padre Altair Geiker. Ele é sacerdote já há 14 anos e é pároco da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro aqui de Canitar. O padre, o pessoal tudo escondidinho ali, ó. Mas eles estão com vontade de perguntar alguma coisa. O Jefinho tá que não te aguenta, né? Pessoal, alguém tem alguma pergunta para o padre? Vai lá, Matheus. Pergunta dele. Como a fé pode ser mantida viva quando pedimos algo a Deus há tanto tempo e não vemos resposta? A fé é um dom, não é? Deus nos dá como uma semente, né? Como uma semente. No entanto, que os apóstolos falam para Jesus, né? Nós cremos, Senhor, mas aumenta a nossa fé, não é? Então, não dá para medir tamanho, mas nós temos, como Deus colocou no nosso coração esse dom de crer, não é? Como uma semente, eu posso comparar assim, que precisa ser cultivado, não é? E primeiro, como eu cultivo a minha fé? Se ela me é um presente que me foi dado por alguém, esse alguém é Deus, não é? Então eu preciso cultivar esse relacionamento. E o relacionamento humano e com o divino também, aí entra a fé, não é? Se dá pelo diálogo. Não é? Eu tenho, se eu percebo que alguém me ama, não é? Eu quero retribuir. Então, a gente manda uma mensagem, liga no dia do aniversário, se encontra, não é? Se é algo afetivo, mais profundo, a namorada ou namorado, por exemplo, não é? Você quer estar junto, você quer ver, você quer... Então, você alimenta com um relacionamento de palavras, de carinho, de diálogo, de ouvir. Diálogo ouve, escuta, fala, o outro escuta, né? Então, o alimentar a fé está principalmente ligado à oração, ao diálogo, né? Ao relacionamento, ao diálogo com Deus. Então, eu dialogo com Ele, né? Eu converso com Ele. Isso a gente faz através da oração, em 2 momentos. Na escuta, no silêncio, em 3. Na escuta, no silêncio e no eu falar com Ele. Agradecer, primeiramente, não é? Que Ele que deu o presente primeiro, então eu me encho de gratidão, obrigado pela vida, obrigado pelo presente que o Senhor me dá, não é? Obrigado pela sabedoria, obrigado pelo carinho, pelo amor que tem por mim, obrigado pela minha inteligência, obrigado, né, por tudo de bom que tenho, obrigado também pelas dificuldades, pelas falhas, tal. Então, e depois, olha, o senhor sabe como nós somos limitados, então nós precisamos da tua ajuda, né? Então, por favor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, né? De acordo com as nossas necessidades. Então, o alimentar a fé vai para o diálogo. Um outro caminho que o encontro com Deus, com Cristo, vai te levar é o encontro com o outro, não é? E aí a vida da comunidade, né? Ela sustenta. O diálogo com Deus, a oração, a participação me dá a potência da graça divina, mas é juntos que a gente vive, não é? Então essa é a dinâmica humana, mas essa é a dinâmica cristã também, a verdade da vida, né? Porque a gente se ajuda. Então essa é a caminhada de fé, é um caminho, realmente. E no caminho a gente tropeça, no caminho a gente erra, no caminho a gente acerta, no caminho a gente ri, a gente chora, né? E tá o outro ali, né? Que me ajuda, então é um crescimento da fé. Isso alimenta a minha fé. Né? Quando eu tenho dúvida, quando eu estou triste, quando eu tenho um ombro para chorar, eu tenho
alguém para abraçar, eu tenho alguém para rir, eu tenho alguém para pedir se eu preciso de alguma coisa material, né? Eu tenho alguém que me puxa a orelha, eu tenho alguém que me mostra um caminho, eu tenho alguém que me fala, vem para cá, meu irmão, sabe? Vamos. Então, isso alimenta a fé, não é? Isso sustenta a fé. Aí você perguntou, tem alguma coisa que às vezes você pede e Deus não atende, né? Primeiramente, assim, eu penso, Deus é Deus e nos conhece profundamente, né? E sabe qual é a verdade da nossa vida, sabe quem somos, não é? E às vezes a gente pede errado, não é? Às vezes eu penso assim, não é? Às vezes a gente pede errado. Nós não podemos perder de vista que a ação de Deus sempre é para com o seu povo. Tudo que Deus nos concede está com um significado profundo. O bem que Ele me faz está em vista do outro. Então, às vezes, o nosso pedido é muito egoísta. Às vezes, o nosso pedido é muito egoísta. Então, eu peço para mim. Eu reflito dessa maneira. Eu acho que Deus não vai conceder alguma coisa para mim, egoisticamente, pessoalmente. Né? Se aquele bem não está em vista do outro e da comunidade, né? Então, às vezes, nós pedimos errado, não sei, nos equivocamos, não é? Então, ou então Deus não nos concede naquele momento, porque sabe que talvez aquela concessão naquele momento vai fazer mal. E Deus consegue perceber isso, sabe? Olha, faça uma comparação. Você vai e pede para o seu pai, ele tem dinheiro e pode te dar uma Mercedes, uma Ferrari, né? Uma Ferrari. Pai, compra uma Ferrari para mim, sabe? Não dá, ele não vai te dar, que você tem 15, 16 anos, né? Ele vai esperar você ser maior, porque aí você tem condições de... Comparando, eu penso que ajuda a gente, né? Às vezes a gente pede alguma coisa para Deus, é bom, mas naquele momento não nos vai fazer bem. Talvez vai ser prejudicial, não é? Então, ele espera um tempo, depois nos concede, ou não nos concede, porque a vontade é dele, não é nossa, né? Talvez aquilo que a gente pede, talvez nós não estamos sabendo trabalhar naquele momento, né? E que mais para frente nós vamos entender isso, né? Que às vezes aquilo que a gente pensava que era ruim, foi bom, me fez crescer, né? Me fez... Não sei, um pouco isso. Mais alguma? Qual é o seu maior desafio como pároco, como líder de uma paróquia? Do seu ponto de vista. O maior desafio como pároco, como... Sabe, assim, às vezes a gente tem sonhos de... Que bom que todos ouvissem, bom que todos estivessem na mesma caminhada, no mesmo ritmo, enquanto eu falo caminhada, o mesmo ritmo, né? Então, o desafio também de olhar as pessoas, o caminho como elas fazem, né? O ritmo que cada um tem, a experiência que cada um tem, não é? E você se adequar a isso, entrar nessa realidade, né? Entrar nessa realidade. Não quero dizer que eu estou lá na frente, que eu estou... Não, mas com aquela pessoa ali, né? Aquela pessoa única, né? Ali, no caminho que ela está fazendo, né? O esforço que ela faz, né? Claro que eu gostaria que tivesse... Nossa, por que não dá passos assim, né? Tão profundos? Não, ainda não é o tempo, né? Então eu penso que é um desafio. A gente entrar naquela realidade, dialogar com aquela realidade daquela pessoa, não é? De compreendê-la e de amá-la como ela é, o que ela está vivendo, com os erros, com os acertos, com as alegrias, com as tristezas, mas fazer parte dessa vida e juntos darmos passos, não é? Depois são desafios também que nós temos
pastorais, não é? Com a evangelização, não é? Porque a nossa fé, ela é comunitária, a nossa fé é comunitária. E a gente vive assim períodos muito individualistas, não é? Então, de não olhar para o outro, de não preocupar-se com o outro, de não dar atenção, de não ouvir, de não ir ao encontro, não é? Então, é aquela coisa, tá bom para mim, né? Eu tô feliz assim, tá bom assim para mim, né? O outro, não, deixa, não me importo com o outro. Então, acho que é um grande desafio, sim, aí de estrutural, todo um esforço de tentar abrir os olhos das pessoas, né? Onde a gente precisa viver diferente, né? A gente precisa enxergar o outro, né? A gente precisa ter comportamentos diferentes, né? Em relação ao outro, em relação a nós mesmos, né? De ver como isso também se avizinha da gente, né? De se fechar na nossa bolha, né? E viver nesse mundo nosso, né? Eu tenho, eu quero, eu posso, sem ter esse ligame com o outro. Né? Isso é um desafio, sim, né? Um desafio de construir a paz, né? Por amor, né? Por amor, sem violência, sabe? Sem incitar a violência, né? De crescer junto, de partilhar junto, né? Isso é um desafio. Eu queria, um conselho, tanto pra mim, tanto pra muitas pessoas. Exemplo, eu amo servir, amo tocar na missa, amo estar em retiro e tudo mais. Porém, muitas vezes, meu serviço, a faculdade não deixa. Eu queria que o senhor desse um conselho pra mim, pra muitas pessoas que pensam, ficam nesse meio termo. Ficam na dúvida se é certo, se é errado. A vida tem fases, né? Então, eu acho que a gente precisa estar aberto à vontade de Deus, né? E é bom e é importante estudar, a gente precisa se estudar, a gente precisa se formar, a gente precisa conhecer. E não é porque nós estamos num período da vida, não é, que a gente tem que se dedicar mais ao estudo, à formação, que nós vamos deixar Deus, não é? Porque o importante pra gente não é a quantidade que a gente faz, mas a qualidade do qual fazemos, né? Então, às vezes, um exemplo, você não trabalhava, estudava só pela manhã, vamos dizer, não trabalhava. Então você tinha todo o período da noite, você tinha todo o final de semana. Então você ia um grupo de jovens, dedicava à igreja, tocava, participava de encontros, tal. De repente a vida muda, não é? Então você terminou uma fase de estudos, arrumou um trabalho, começa a trabalhar durante o dia, estudar à noite. O que é a vontade de Deus para você nesse período? Que você trabalhe, que você estude, não é? E ali no teu trabalho, no teu estudo, você vai ser um sinal de Deus. Você não vai deixar as suas orações, não é? O final de semana ou em tempos que te permite, você se alimenta da Eucaristia, se alimenta da palavra, da oração, né? da comunhão ali com os irmãos, mas não vai ser aquela participação tanto quanto era antes, não é? Então, depois, por exemplo, a vida vai para frente, você se casa e o trabalho, vem os filhos, né? Você vai ter que deixar alguma coisa da igreja, porque você vai ter que dedicar a tua igreja doméstica, né? A tua vocação é aquela, então você vai dedicar o maior tempo da tua vida na tua vocação, né? Deus te chamou para ser pai, para ser mãe, né? Para ser esposo, esposa. Então, a vontade de Deus é a dedicação maior ali para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos. Sobra um tempinho, eu vou dedicar à igreja também, mas o tempo maior é a casa. É essa vocação que Deus te deu, né? Depois, mais para frente, os filhos vão crescer, vão estudar, vão embora, vão casar. Você vai se aposentar, tá bom, aí você vai ter um tempo maior e você retoma, não é? Então a vida é feita de fases, né? De períodos. O que é vontade de Deus nesse período da minha vida? Eu estou no período formativo, então com Deus eu vou me dedicar mais a isso. Mais alguém? Padre, pra gente encerrar,
Tem alguma música que o senhor gosta pra gente deixar no final do vídeo pro pessoal ouvir? Uma música que faz refletir sobre algum momento da sua vida? Tem várias, não é? Mas duas, assim, especiais. Tem uma, eu não lembro de quem que é, mas tá no Louvemos. Eu me lembro do Louvemos de 1994, foi o ano que eu entrei no seminário, não é? E depois nós fizemos um retiro, quando eu estava no primeiro ano de filosofia, segundo, 1999, e no retiro o pessoal da animação, o retiro de seminaristas, foi Dom Irineu Danelon que pregou para nós em Lins, chamou O Amor de Deus, né? E é uma música que marcou bastante. Mas antes do Amor de Deus, dessa música, O Amor de Deus, tem uma do Padre Zezinho, né, que aí me acompanhou um pouco o período de preparação para o seminário, de descoberta vocacional, não descoberta, de preparação para o seminário, né, daquele período anterior, que chama Águia Pequena, do Padre Zezinho. A gente quer agradecer o senhor por estar participando com a gente, aceitou prontamente em dar esse apoio para a gente, e agradecer também em nome da comunidade, em nome do grupo de jovens, porque toda atividade que a gente tenta desenvolver, o Padre sempre apoia, sempre está junto com a gente. A gente quer agradecer esse apoio que o senhor dá. E encerrando, qual o recado que o senhor deixaria hoje para a comunidade? Hoje, nessa realidade, primeiramente eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e poder encontrar tantos, não é? A gente não pode se encontrar, não é? Fisicamente, mas a partir desses meios a gente entra na casa de vocês, né? E consegue conversar um pouquinho. Então, isso, quando bem usado, isso é divino, não é? Sabe, nesse período que a gente vive da história, né, quase que não, único em tantas situações, né, e principalmente delas, as igrejas estão fechadas assim, no sentido de que não tem missa pública, né, até então. Que a gente aproveite para pensar. Né? Tem um filósofo, um pensador, se chama Renfield, né? E ele diz assim que uma vida pensada não vale a pena ser vivida, não é? Então, eu não sou um ser jogado no mundo, não é? Não, eu sou uma pessoa de comunicação, ou seja, que se relaciona com outras pessoas, não é? Que a vida está totalmente interligada com outras pessoas, que a gente é codependente, não é? E que esse tempo que a gente tá mais em casa, que nós temos mais tempo, que não tem aula, que está tudo parado, né? Que está tudo fechado, agora está começando a se abrir um pouquinho, não é? Mas é importante pensar que, olha, como nós sobrevivemos, estamos sobrevivendo, não é? Sem ter que comprar, não é? Como a gente se conhece, se reconhece estando mais em casa, né? A gente pensa sobre nós mesmos, a nossa história, a nossa vida. É importante revisitar a nossa história e a nossa vida, né? Pensar sobre os nossos comportamentos, pensar sobre o outro, né? Quanto ele é importante na minha vida. Então, o conselho, assim, né, a reflexão é de que refletir, né, e olhar a realidade também, né, ter um filtro nas redes sociais, não é? Hoje se fala tanto em fake news, não é? Então, olhar essa realidade sempre à luz de Deus, sempre à luz do Evangelho, né? Isso deve estar acima e a gente tem que analisar e refletir sempre a partir disso, né? É isso aí, pessoal. Esse foi mais um
Papo de Cristão de hoje, de frente com Adão. E não se esqueçam, entrem no nosso canal, se inscrevam, vai lá, curte, beleza? Fiquem todos com Deus e até a próxima.